Alô, galera, tudo bem? Amigos, amigas do Cafeína Talk Show, aqui para você. Estamos começando mais uma edição do Cafeína nesta sexta-feira. E claro que sempre, né, em todas as plataformas, então é bom dia, boa tarde, boa noite, no Instagram, no Facebook, no aplicativo da Bitcom, que vai ser divulgado amplamente para que você possa curtir os nossos conteúdos, não é? Um programa que vem se tornando um acervo digital também da cultura da nossa cidade, não somente na área musical, mas também na área geral, de debates, de informações, de ideias importantes e sociedade aqui para a nossa cidade. Cafeína Talk Show em tempos de pandemia, ainda em home office, né? E sei lá até quando sairemos da caverna, com as nossas artes rupestres, escrevendo nas paredes, contando os dias, mas dias melhores virão. Eu quero trazer para o programa, como anunciado, a Ruth Ordovás, ela que traz no seu currículo aí poucas experiências, mas eu vou citar apenas algumas, né? Psicóloga, bacharel em Direito, né? E coordenadora regional da Ação Cidadania. Também tem atividades aí na área, isso eu estou resumindo, obviamente, na área da cultura também, agindo também nesta questão com o link do desenvolvimento social, usando a cultura para isso. E é um prazer tê-la aqui também, ela que, claro, que traz no seu gen e na sua história, né, o fato de ser filha do doutor Henrique Ordovás, que carrega aí, né, em Caxias do Sul, a lembrança de todos no Centro de Cultura Ordovás, em homenagem aí a esta personalidade da história de Caxias do Sul. Tudo isso para apresentar Ruth Ordovás. Tudo bem? Como é que vai, Ruth? Boa noite. Oi. Boa noite, tudo bom, Miguel? Prazer estar aqui de volta, né? Prazer conversar com os ouvintes do Cafeína Talk Show. Legal. Nós vamos ampliar aqui os nossos tentáculos no futuro, enquanto isso em home office vamos ainda assim, né, tendo possibilidades pela tecnologia do diálogo, com o auge da pandemia. Como é que está a vida, Ruth, nesse sentido aí? Estamos trancados, né, desenvolvendo todo tipo de trabalho via computador, via celular, via, né, Skype, porque realmente é um momento muito difícil e é um momento muito preocupante, né? Acho que nós estamos no pior momento da pandemia desde que ela iniciou. Nunca se viu, a nível de Caxias ou de país, um momento tão crítico, né? E tão sem empatia e tão negacionista como a gente está vendo agora. E o psicológico das pessoas, como psicóloga, o que tu vê nessa área aí? Nossa, as pessoas estão muito ansiosas, né? Realmente é muito cansativo, tá? Há um ano já trancado, outras entram em depressão, né? Perderam seus empregos e tendo que se recolocar de uma maneira diferente. Então, é um momento muito difícil, né? É um momento muito difícil em família, porque às vezes as pessoas nem conviviam direito dentro de casa, só se encontravam à noite, enfim, ou na hora do almoço, e agora tem que aprender a conviver 24 horas, né? E o que a gente observa também é um aumento de violência doméstica, né? Isso é muito triste também, né? Porque tem se observado bastante, e eu tenho uma parceria com a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar, enquanto Ação da Cidadania, e eles também têm essa visão de que realmente as coisas pioraram, né? Há um índice maior de violência doméstica. Então, é uma situação que a gente não estava acostumado, né? De ficar em casa preso, de ter que se reorganizar, de ter que se reinventar. E é um momento muito difícil, né? Enquanto as pessoas saem para a rua e os casos estão aumentando e a gente não está conseguindo dar conta de tudo isso que está acontecendo. Vamos explorar um pouquinho essa questão da violência doméstica. Como é que é esse trabalho que tu fazes, Ruth? A gente trabalha bastante eu trabalho com violência, com prevenção de violência há mais de 20 anos, né? A gente tem uma empresa de assessoria em política pública e a violência doméstica, ela sempre apareceu. Tanto na saúde, quanto na educação, quanto na segurança, ela sempre apareceu. E agora a gente
tem acontecido casos mais seguidos e, vamos dizer, mais graves, porque realmente as pessoas não estão conseguindo lidar com as suas coisas, com o seu emocional, né? E quem está mais perto é aquele que realmente sofre agressão. Então, a gente tem observado, assim, com os filhos e principalmente com os parceiros e com as parceiras, uma violência maior, né? Aí aparece o alcoolismo, e aparece o estresse, e aparece a ansiedade, a depressão, né? Então, é um momento que talvez a gente não tenha se dado conta e não tenha lidado com a gente 24 horas por dia, né? E com o outro. Porque cada um tinha os seus afazeres, cada um tinha a sua vida e tinha a vida familiar, né? Agora está todo mundo no mesmo lugar, no mesmo espaço, e tendo que lidar com coisas que até antes eram novas, né? Eram diferentes, o momento era diferente, agora é tudo muito novo, né? As coisas estão surgindo e as pessoas não estão conseguindo lidar. E porque realmente cansa, né? Ficar dentro de casa cansa, essa pandemia cansa, e a gente ainda vai ter um bom tempo pela frente, eu acho, de pandemia, né? Porque enquanto não aprendermos a respeitar o espaço do outro, a não se movimentar respeitando o outro, a gente ainda vai estar contaminando, a gente ainda vai estar preso dentro de casa, até que as coisas e até ter vacina, né? Porque do jeito que nós estamos indo, nós vamos demorar muitos meses para ter vacina nesse país. A questão que nos prende nesse looping é justamente essa, né? Porque é diferente você estar em casa num amplo espaço e numa questão econômica mais difícil. Tem alguma estatística, porque também tem uma questão de preconceito, né? Não cabe brincadeira nesse assunto. Por exemplo, a violência doméstica ela atinge também classes econômicas melhores, né? Não é somente o pobre, é isso? Não. Uhum. Talvez a gente observe, Miguel, o pobre que chame mais a Patrulha Maria da Penha. Mas a gente observa isso também na classe alta, né? Antes da pandemia, para te ter uma ideia, nós estávamos entramos no shopping, né? A Luísa e eu, e de repente uma família da alta sociedade, minha colega inclusive, acabou apanhando dentro do shopping, do marido, né? E é uma coisa que assusta, porque se tu faz isso dentro de um shopping, é porque tu tá liberado para fazer em qualquer lugar, inclusive dentro de casa, né? Então, assim, a gente vê nas classes mais abastadas também. Talvez eles procurem de uma forma diferente como lidar com ela, né? Às vezes a gente não chama o socorro e não chama o atendimento porque há uma dependência econômica e mais do que isso, há uma dependência emocional. E aí as pessoas ficam resignadas, achando que isso é uma coisa, bom, eu tenho que passar por isso mesmo. E não é, né? E não tem que passar. Realmente tem que denunciar, porque violência não existe, né? Uma possibilidade da gente ficar sofrendo com isso, né? E é claro, as mulheres em muito mais intensidade, não que os homens não sofram, né? Mas as mulheres é muito mais fácil e é muito mais frequente essa questão, né? E também tem a questão dos filhos, né? Que também acabam entrando nesse viés de um jeito que não precisava, né? Uhum. A Luísa Brunet recentemente, né, não faz muito tempo, denunciou, né, publicamente, e uma atriz, né, famosa, né, e tal. E acontece muitos casos nesse sentido. Agora, eu vejo, eu não sei, tu como psicóloga, nós vamos entrar nos outros assuntos também, Ruth, que o que parece que esse confinamento, né, essa necessidade, ela denuncia o que já estava meio estrambelhado, né? O que estava bom ficou melhor e o que estava ruim ficou agravado, né? Parece que as pessoas, as mágoas são mais profundas, né? Quem se distanciou mais, inclusive, né? A nova família que é da era moderna, filhos, né, que tinham aí ainda um certo disfarce de presença, aproveitaram a pandemia e simplesmente, né, se mandaram do convívio e é mais fácil, né, você negar o telefone, né?
E depois, assim, é uma boa desculpa essa pandemia, né? Para a gente deixar de fazer as coisas ou fazer as coisas, né? A própria questão da violência, quer dizer, tu comete violência dizendo que tu está estressado em função da pandemia, não. Tu não comete violência por causa disso. Porque tu és uma pessoa violenta e tu já tem outros episódios. Então vai se agravando essa situação, né? Assim como algumas pessoas saíram de casa em prol disso e não aparecem porque não dá para ir por causa da pandemia, enfim, né? São desculpas que a gente já queria dar há muito tempo, né? E não tinha como. Então as pessoas, umas deixaram de se ver, outras ficaram mais próximas, outras ficaram bem afastadas, né? E é um sintoma isso, né? Porque não tinha. Antes estava mais camuflado, agora não está, né? Porque está todo mundo se encarando, está todo mundo se vendo, está todo mundo conversando 24 horas, né? Porque não tem outra saída. Pode ter aumentado, inclusive, as separações, né? Pode ser, eu não tenho esse dado, mas eu conheço algumas pessoas que aproveitaram e se separaram, né? Então, porque de repente já estava desgastado, né? Só estavam esperando um ato de coragem, né? Eu acho, porque uma desculpa, na verdade, né? Há um índice aí de 40% de aumento dos divórcios no Brasil. Mas o divórcio pacífico, eu já me divorciei uma vez, há 20 anos atrás, e sou casado pela segunda vez há 15 anos. Mas eu noto que o meu casamento, ele aumentou em compreensão, aumentou num esforço, né? Mas é claro, isso é relativo à experiência que se tem, ao desejo de cada um de ser feliz. Não bota fora, né? Nada justifica, né? Essa chantagem emocional que o ser humano faz para botar a culpa no outro, que está refletindo na nossa sociedade hoje, né? Os políticos são mestres nisso, né? A culpa sempre é do outro, nunca é deles, né? Nunca é de quem está no poder. Porque quem está numa família tem o poder do pai, do marido. Você é um ser humano, você tem doses de poder. Só que as pessoas não estão nem aí em assumir sua responsabilidade, né? A culpa sempre é do outro. E aí entra a questão filosófica também, né, Ruth? Eu achei muito legal o que você me mandou e eu publiquei no meu site, no Sabe Caxias, uma das ações, que é arrecadar suprimentos, né, insumos de higiene para essas mulheres vítimas do Maria da Penha, né? Como é que funcionam essas campanhas? Na verdade, a campanha de alimentação, de arrecadação de alimento não perecível, ela acontece o ano inteiro, né? Com a questão da pandemia o ano passado, o início da pandemia, a Ação da Cidadania criou uma campanha que era Ação contra o Corona, que foi de abril até outubro. Então, a gente distribuía uma cesta básica e um kit de higiene e limpeza, que vinha 2 litros de desinfetante, 2 tubos de pasta de dente, sabonetes, vinha 4 rolos de papel higiênico nesse kit, junto com a cesta básica. A gente distribuiu isso até outubro. Outubro nós lançamos a campanha anual do Natal Sem Fome, que é a maior campanha da América Latina, né? Que distribuímos 1.800 cestas básicas no Natal, a Ação da Cidadania distribuiu. E agora a gente fez uma campanha com a Maria da Penha, e a gente ajuda a Maria da Penha já mais de ano, com cesta básica. Nós fizemos uma campanha de material de higiene, né, de perfumaria, para o dia 8 de março. Então, nós fizemos da metade de fevereiro até o dia 8, nós deixamos em alguns pontos de coleta, não foram muitos, foram 4, mas a gente arrecadou, né, bastante coisa, e aí, dia 8, a Maria da Penha, a patrulha, foi de casa em casa, e distribuiu a cesta básica e esse cosmético, sabonete, desodorante, creme, né, o que tinha, que a gente tinha arrecadado para essas mulheres, né? Então, eu acho que também é um alento isso, sabe, no Dia Internacional da Mulher. É claro que a gente gostaria de fazer isso sempre, de estar distribuindo sempre, mas o nosso foco, com essa pandemia toda, as pessoas perderam emprego, tem gente que não tem comida, tem gente que não consegue, né, comprar comida. Então, a gente está sempre distribuindo, né, sempre arrecadando.
E a gente não conseguiu nem fazer mercado esse mês, nem o mês passado, em função da bandeira, né? Porque a gente sempre faz e a gente arrecada e a gente já distribui. Então a gente tem umas famílias cadastradas, não são poucas, né? E a gente acaba distribuindo alimentos, né? Então, sempre que a gente está recebendo e sempre que a Maria da Penha precisa, ela nos aciona. Por exemplo, ela nos acionou para ter toalha de banho, para coberta, travesseiro, que eles estavam fazendo um novo espaço, que eu não sei se vai ser junto com a fase, enfim, mas eles estavam pedindo. Então a gente já mandou o que tinha também, né? E todo mundo, na verdade, todo mundo nos chama, né? O WhatsApp não para nunca, porque as pessoas estão sem comida, as pessoas estão sem emprego, e olha, quando tu não tem comida para te dar pro teu filho, eu acho que é já humilhante demais, né? E então a gente tem que estar sempre disponível para isso, né? Eu acho bem importante momentos como esses, a solidariedade, né? Ontem encontrei um amigo, músico, né? Fazendo o papel dele, né? Tocando sax na Júlia e ganhando dinheiro, né? Sim. 4 horas da tarde, né? Então, você veja bem que é complicado, não é humilhante, é complicado. Complicado também o papel das religiões nesse momento, né? A humanidade está num looping de autoanálise, eu diria. Agora, não podemos nos deixar levar pela fraqueza de caráter e desistir nesse momento. É importante, por exemplo, para a gente entrar no outro assunto, essa questão, porque as mulheres aí não podem trabalhar, não podem sair, né, porque elas estão ameaçadas pelos homens ou mulheres perturbados psicologicamente. Elas não têm, enquanto a questão jurídica no Brasil, que é bem lenta e bem perturbada, a gente tem visto aí, né, também não se resolve. Tudo isso fica, os filhos, as crianças, vendo tudo isso, é muito realmente complexa essa questão. Então, quero te dar os parabéns e colocar na vitrine, sempre que possível, ações como esta, né? Obrigada. Obrigada. Isso não é só meu, né? Nós temos um comitê e a gente tem pessoas maravilhosas aí que estão fazendo, e junto com presidentes de bairro, nos acionam sempre que precisam, né? Vamos aproveitar. Aliás, eu já substituí a cafeína um pouco aqui por chá de hortelã. Hortelã é mato aqui em casa, então... Ai, que coisa boa. Eu posso doar hortelã ainda, estou em condição de doar, não tem problema. Coisa boa. E tem um monte... O chá de hortelã, tu sabe que ele tem um monte de coisas... Propriedades. Propriedades, né? Atualmente ele tem mais propriedades do que eu, na verdade. E essa tua ligação com a cultura também, né? Nós falamos numa outra plataforma, no Sabe Caxias, né? E é natural que se pleiteie, quando se tem coisas para colaborar à sociedade, o desejo de estar à frente, por exemplo, do Centro de Cultura que leva o nome do teu pai, né? O Centro de Cultura Ordovás. Não sei como ficou essa questão, até não acompanhei, mas enfim, tu tens uma ligação importante com a cultura. Você pode falar sobre isso um pouco? Claro, sim. Eu achei, assim, muito bom que o Pepe tenha colocado o nome do meu pai. Não é nenhuma vaidade isso que eu estou dizendo, de ter colocado o nome dele num centro de cultura, né? Eu já ouvi de várias pessoas, mas ele era médico, ele não era culto. Cultura não tem nada a ver com a formação acadêmica, né? Era uma das pessoas mais cultas que eu conheci, né? Que mais lia, mais discutia, mais estava junto com a cultura, né? Eu tenho um trabalho comunitário há mais de 20 anos, né? Que envolve também cultura, porque a gente vai buscando a geração de talentos, né? Nas comunidades carentes. Então, nós temos muita coisa boa nos bairros. Parece que a cultura tem que ficar centralizada na classe média para cima. Não. A gente tem talentos maravilhosos dentro das comunidades carentes. E a gente tem vários projetos. Uma pena é que essa pandemia deu uma parada, né? Porque a gente tem comunidades que querem aula de música clássica, outros querem música de MPB, outros querem aula de teatro, de dança, de como escrever um texto, como escrever um livro, né? Então, tudo isso estava mais ou menos andando,
né? Sem contar que a gente tem rappers com a gente que sempre colaboram, a MPB que sempre colabora. Então, essa questão cultural, ela está muito vinculada também aos movimentos comunitários que eu faço, né? E sim, o Centro de Cultura teve um manifesto que estava o meu nome ali, inclusive eu conversei com uma vereadora hoje, né, sobre isso, porque não tem ninguém ali no Centro de Cultura, que eu acho um erro, independente de... o Centro de Cultura Ordovás está abandonado, na verdade. Tu imagina que não tem um diretor, tem uma pessoa ali respondendo, né, mas não tem nenhum projeto, não tem nenhuma ação, né? E o mais triste, nós tivemos uma morte por Covid lá, uns 2 dias atrás, um funcionário. Não foi desinfetado o centro, não pararam, não fizeram quarentena, não fizeram nada. Quer dizer, a ordem era seguir trabalhando. Quando tu tem um contaminado de Covid, a primeira coisa que tu faz, tu afasta e depois tu vê quais são as ações que tu tens que fazer, né? Essa notícia, aliás, eu acho que tu tá dando em primeira mão para a cidade inteira, porque ficou em off. Exato, assim, ó, eu sei porque as pessoas conversam comigo muito ali no centro, né? E ele teve realmente um diagnóstico de Covid, ele ficou afastado, ele foi para o hospital e eu acho que 1 dia ou 2 depois ele acabou falecendo, né? Então, assim, eu acho preocupante isso, né? Independente de quem assuma o Centro de Cultura, tem que ter alguém ali, porque isso mostra o quanto estamos abandonados em Caxias. Não dá para colocar a desculpa da falta de política pública na pandemia, não dá. Eu acho que isso, assim, é muito cômodo, né? Claro que a gente tem aumento de casos, é claro que a gente tem que ficar... trancado em casa, mas a gente também viu o quanto os artistas passaram dificuldades, né, em todo o país, enfim, em Caxias também. Teve a questão da Lei Rouanet, que demorou para contemplar as pessoas, né, os artistas tinham contas a pagar, né, até onde eu sei, tinha uma organização para eles conversarem fazer um manifesto, que eles conversaram com o prefeito 1 vez ou 2, mas nada se encaminhou, né? Aquela desculpa de dizer, estamos cientes, estamos vendo o que nós vamos fazer, ou eu não tenho muita experiência, isso não dá para se colocar numa cidade que é a 2ª cidade maior do estado do Rio Grande do Sul, né? E que precisa movimentar essa questão, as pessoas precisam. É claro que tu não vai dizer assim, olha, tu tem que abrir até as 2 da manhã, tu tem que... não, ninguém está dizendo que é para correr risco, mas as pessoas tinham que ter um apoio, vamos dizer assim, né? Porque esse auxílio emergencial, na verdade, é uma vergonha, né? Porque a gente fica pensando, o que a gente faz com R$600? Nada, paga com o rancho, faz o rancho pro mês, ou tu paga... luz, ou tu paga gás, ou tu paga, né? E agora, esse auxílio emergencial que está vindo é outra vergonha, né? Que entre 175 e 375 reais, isso não é nada para uma família. Não, é humilhante. Não é nada nem para uma pessoa só, se a gente for pensar, né? Então, tem que ter uma outra saída, né? As pessoas têm que conversar, têm que ser ouvidas. Eles não estão se sentindo ouvidos, né? A gente vai fazer um manifesto bom, mas uma manifestação. Mas a manifestação, quem vai ouvir? Né? Quem vai? Porque senão tu fica te desgastando e acaba não sendo ouvida. E não tem coisa pior, uma sensação pior do que ninguém te ouvir. Né? Sim. Ou alguém te ouvir e dizer, não, a gente vai encaminhar e não encaminha nunca. Quer dizer, isso mostra talvez uma desconsideração, vamos dizer assim, né, com as pessoas. Estamos em época de pandemia? Sim, estamos. Não é possível abrir o comércio. A gente está vendo que estão desobedecendo, tem lojas desobedecendo, mas eles podem ter outras alternativas. A própria prefeitura podia ter um plano B para essas pessoas, né? A gente tem quanto em caixa? O que a gente pode fazer?
com os artistas, com outras categorias, enfim. Vamos fazer o quê? Como é que nós vamos ajudar? Porque realmente a gente está entrando numa seara muito difícil, né? E dizer que a prefeitura, a administração municipal, não só de Caxias, mas qualquer administração, tem que postergar isso, eu acho complicado, né? Nós estamos numa situação bem emblemática da história e vamos ver o que vai acontecer, né? As soluções são possíveis, todos são humanos, os valores estão se distorcendo ou em vários momentos, né, demonstrando que já estavam distorcidos, né? Era apenas uma casca que mantinha aí essa convivência. Por isso esse acirramento, né, de extremistas para cá e para lá, em todas as direções, e a falta de um diálogo mais civilizado em muitos pontos, inclusive na cultura, porque se poderiam focar a cultura na direção também do psicológico das pessoas no combate à pandemia da depressão, do suicídio, das questões econômicas, né, usando a digitalização, né, a ideia não faltaria, usando o espaço, deixando que, por exemplo, se criasse, né, um palco virtual público, né, tem lá o Zarabatana lá, poderia muito bem se criar aí com pouco dinheiro, inclusive buscando o auxílio de patrocinadores e parte do cachê ser direcionado também para a pandemia, não seria difícil. Acontece que eu preciso querer, né? E precisa também saber como é que a gente faz gestão, né? Porque a gestão a gente tem que também programar tudo isso que está acontecendo, quer dizer, as prefeituras, quando iniciaram agora, sabiam que tinha uma pandemia, né? Então tinham que ter um plano de governo para a pandemia, tinham que ter. Não é Caxias, é qualquer administração municipal, né? Porque nós já vínhamos de um ano quase de pandemia, né? Com dificuldades grandes, né? E aí não é só ouvir a SIC, ouvir as empresas grandes. Claro que tem que ouvir. Eu não faço nenhuma crítica de que não tenha que se ouvir todas as pessoas, mas quem mais precisa também tem que ser ouvido, né? Também tem que ser conversado, porque são eles, porque a cultura ia ajudar muito nessa questão emocional, muito nessa questão da ansiedade, da depressão, né? Das pessoas, da violência, porque a gente sabe que a cultura salva, né? A cultura salva as pessoas. Então, assim, dizer que a cultura não é importante, não, ela é importante como a saúde é importante, né? São viés diferentes de políticas públicas, mas elas são muito importantes. A gente sabe que a gente adoece sem cultura, né? Um exemplo simples, eu vejo por mim, você ficava 24 horas ouvindo noticiário e dados e problemas, você, na verdade, quer morrer no final do dia, né? Você Exatamente. acha que, mesmo sendo, né, profissional da área. Então, às vezes é necessário alienar-se mesmo, nesse momento de pandemia, assistir um noticiário por dia, saber como é que são as coisas. Para muita gente que não é da área, não precisa você ficar de hora em hora atualizando dados. Todo mundo sabe que está um problema grande, né? Se você cumprir os seus protocolos, mesmo assim, né? Nós estamos numa sociedade, então há uma coletividade, há uma necessidade importante de aumentar a compreensão do senso coletivo, que não existe no Brasil. Nós não temos aí uma consciência coletiva, nem o inconsciente coletivo do Brasil é impregnado, né, de pesadelos. Então nós precisamos nos alienar às vezes, e para isso serve o livro que está na sua estante, né, um vídeo, muita gente, até o próprio videocassete resgatou vídeos de antigos, fotos. Foge um pouco dessa realidade. Não é você se tornar um alienado, é você se alimentar de coisas boas também, lembranças, né, outras ideias. Também não adianta você ir lá se mergulhar num drama profundo, né, porque daí aí não vai adiantar nada, né? Mas enfim, Ruth, muito obrigado. Eu que agradeço o nosso espaço, mas deixa aí as tuas redes sociais, por gentileza, onde é que o pessoal acha a Ação da Cidadania aqui em Caxias, como é que faz? A gente tem um Instagram que é Acão da Cidadania Caxias,
e ali fica todas as notícias de doações e de ações. A gente tem um brechó que está na página do Facebook, que é para todas as vendas são destinadas a financiamento de projeto sociocultural nas favelas e também para comprar cesta básica, que é Desapego e Cidadania. Tem no Instagram também, né? E tem o WhatsApp, né? Que é 996602805 e 999799507. São WhatsApps também da Ação da Cidadania, né? Vão ver ali um logo da Ação da Cidadania, e as pessoas que quiserem fazer algum tipo de doação, né? Seja para o brechó, seja para a Ação da Cidadania, para doar alimentos, material de higiene e limpeza, pode ser por ali também, ou pelas páginas que eu citei, porque a gente está sempre precisando e sempre recebendo pedidos, né, dos presidentes de bairro, de famílias que estão realmente numa situação bem complicada. Obrigada, Miguel, obrigada ao teu programa, mais essa oportunidade de conversar um pouquinho. Legal, conversei com a Ruth Ordovás, vamos conversar outras vezes, é um prazer. Prazer. E o Cafeína desta semana fica por aqui. Hoje nós trouxemos aí outros assuntos diversos, voltamos a semana que vem, se Deus quiser, com mais assuntos da área cultural. Curta, compartilhe, muito obrigado, tchau, tchau.